Pronto. Então, vamos lá para a primeira aula de Direito Agrário, do nono período da Faculdade Raimundo Marinho, hoje com a participação especial da nossa caríssima aluna Maria das Dores e do João, que de vez em quando vai aparecer aí, né, Doris? É sim. Então, vamos lá. Muitos dos conceitos que nós estudamos em direito urbanístico, nós vamos aproveitar no direito agrário. Eu vou passar aqui rapidamente um pequeno vídeo que vai nortear o princípio da nossa discussão dos conceitos de direito aqui. Você me diz se... Vou colocar aqui. A luta pela terra. Nesse também. Bom. Tá sim, ótimo. Tá ouvindo, não? Não consigo ouvir o áudio do vídeo? Não? Ok. Então, eu vou colocar o link para que vocês assistam. É um vídeo muito simples que relata uma passagem sobre o que seria essa luta pela terra, que é basicamente o que acaba norteando essa nossa terra. Nós estamos falando de relações jurídicas que nascem a partir da disputa da terra e a partir da ocupação do solo. É isso que nós vamos trabalhar dentro do direito agrário e que nós vamos falar a partir da apresentação de PowerPoint, que vai ficar disponível para falarmos a respeito sobre tudo. Tá aparecendo a apresentação? Sim, já. Pronto, ok. Então, direito agrário e urbanístico, nós já trabalhamos a parte urbanística e vamos entrar agora no direito agrário. Mas, como eu disse, muitos dos conceitos que nós estudamos em direito urbanístico, nós vamos aproveitar em agrário. Aqui é a distribuição dos assuntos e das aulas. Antes de adentrar propriamente nos conceitos, eu fiz essa distribuição aí. Nós vamos ter 3 aulas até a avaliação. E a divisão dos assuntos por aula vai ser esse aí. Hoje nós vamos fazer uma apresentação do direito agrário, que nós já iniciamos, apresentar história e conceitos, e apresentar também, falar sobre reforma agrária, pelo Brasil, pelo mundo e em Alagoas também. E vou trazer alguns textos e alguns vídeos que vão nortear os estudos e ajudar também na melhor apreensão, para além do aprendizado, mas também da apreensão do conteúdo. Aí as 2 próximas aulas estão aí distribuídas por cor. A próxima aula, esses assuntos que estão em lilás, e a seguinte, os assuntos que estão em verde, certo? Programação. Hoje, nós estamos tendo aula, e vamos ter aula também no dia 1º e no dia 8. Eu posso ajustar esses horários, dependendo aí de como vocês estão em relação a ações ou até mesmo aulas de outras disciplinas, que de repente tenha havido algum choque, mas eu tentei deixar mais ou menos o que seria o horário das nossas aulas, certo? Certo. Para poder compatibilizar com outras disciplinas. Então, temos a aula de hoje e mais 2 aulas até a avaliação, certo? Como é que vai ser a questão dos trabalhos? Eu até coloquei questionário, mas na verdade vão ser 2 atividades. Uma atividade que eu já vou apresentar aqui no final da aula, e uma próxima que deve ser entregue até o dia 1/6, e a segunda até o dia 8 de junho, certo? Sempre com base na aula que está sendo dada. Uma atividade simples, mas que necessita de uma reflexão sobre o que está sendo estudado e sobre as legislações que são apresentadas, e que vocês devem apresentar um pequeno texto por meio da plataforma, certo? E aí a gente entra propriamente na apresentação do que é o direito agrário. Direito agrário. Nós estudamos anteriormente em direito urbanístico que o direito urbanístico ele cuida das relações que decorrem da ocupação do solo urbano. Esse mesmo conceito a gente pode trazer para o direito agrário. Olha aí, a questão agrária está vinculada a relações jurídicas, econômicas e sociais oriundas da atuação humana no setor primário da economia. Qual seria? Agricultura, pecuária, pesca, extrativismo mineral, e de sua repercussão no ambiente, na indústria, no transporte e comercialização de produtos.
Então, o direito agrário, ele cuida de todas essas relações que decorrem, como eu disse, da ocupação do território não urbano. Tudo que acontece naquele território, essas relações que decorrem deste lugar, dessas relações, estarão sendo cuidadas pelo direito agrário. Ele é muito amplo, inclusive se conecta diretamente com diversas outras áreas do direito, como, por exemplo, o direito ambiental. Tem como falar de um território rural sem considerar, por exemplo, as questões ambientais? Nesse pequeno vídeo que eu vou disponibilizar o link e que a gente tentou apresentar, mas não deu muito certo no início, fala de uma disputa de terra e da tentativa de invasão por grileiros, enfim, e sobre os riscos, inclusive de vida, que pessoas que ocupavam aquele território estavam atravessando. E uma das falas de um homem que faz um depoimento é que ele diz o seguinte: olha, quando a gente estava aqui ocupando essa terra, a gente cuidava dela para ela não ser desmatada e não afetar, inclusive, o riacho, o fornecimento de água. Depois que eles chegaram, a gente hoje está passando por várias dificuldades, inclusive com relação às águas. Então, percebam que ocupação de solo tem relação direta com várias outras disciplinas e com vários outros elementos, desde o direito civil até o próprio direito ambiental. Porém, pode-se dizer que o direito agrário ele tem autonomia, ele precisa também ser estudado especificamente porque tem relações que são específicas do ambiente agrário. E olha aí, outro conceito. O direito agrário cuida da relação entre os indivíduos e indivíduas. Eu coloquei assim porque estava entre o homem e a propriedade rural. Mas, como eu não gosto dessa fala do homem em sentido antropológico, eu coloquei indivíduos e indivíduas, né? E a propriedade rural trata, portanto, da relação do vínculo entre a propriedade e as pessoas que estão lá ocupando, trabalhando, vivendo. E, como eu disse, guarda uma relação muito próxima, principalmente com o direito ambiental. Quais são as principais legislações do direito agrário? Olha aí, na Constituição, entre os artigos 184 e 191, que nós vamos estudar na próxima aula, e o Estatuto da Terra, que pode-se dizer que é a principal legislação do direito agrário, a Lei 4.504 de 64, que, de forma bastante interessante, né, nos chama a atenção que foi do ano de 1964, o ano do golpe militar, né? Enfim, vamos lá, conceitos. E aí eu trouxe alguns conceitos de direito agrário a partir de vários autores que trabalham esse tema, né? O primeiro deles, né, da Silva e Oswaldo Opitz, tem as referências no final, diz: direito agrário é o conjunto de normas jurídicas concernentes ao aproveitamento do imóvel rural. O Wellington Pacheco Barros diz que direito agrário é o ramo do direito positivo que regula as relações jurídicas do homem com a terra. Lá vem ele com esse homem, no sentido como se ele não se apresentasse. E aí, é o sistema normativo fundamentado em princípios gerais próprios e específicos que regula as relações estabelecidas entre sujeitos e os bens agrários em razão da atividade agrária. Como finalidade desse direito, indicamos o fomento, o incentivo da produção e melhor distribuição da terra para a integração da comunidade rural ao processo de desenvolvimento nacional. E, por último, o conceito de Raimundo Laranjeira, que fala: é o conjunto de princípios e normas que, visando a imprimir função social à terra, olha o conceito de função social que a gente estudou tanto em direito urbanístico, regulam relações afeitas à sua pertença e o uso e disciplinam a prática das explorações agrárias e da conservação dos recursos naturais. Então, percebam que, apesar de cada um desses teóricos trazerem conceitos diferentes, eles guardam a mesma essência, que é a relação dos seres humanos com a terra, com a ocupação do solo. Por isso que eu falei sobre a importância e de se ter em mente aquela frase que apareceu naquele vídeo, né? Luta pela terra. Porque se não tivesse luta, se não tivesse problema, se não tivesse disputa, se não precisasse de regulação, o direito agrário não existiria. O direito ele surge justamente para regular, para dirimir os conflitos, para prevenir conflitos e para resolver conflitos, certo? O objeto do direito agrário. Esse objeto a gente extrai logo do artigo 1º do Estatuto da Terra, que diz o seguinte: que esta lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens
aos bens imóveis rurais para fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola. E, continuando, verificamos que é o conjunto dos direitos e das obrigações dos bens imóveis rurais para a reforma agrária e política agrícola, que são objetos do direito agrário. Esses dois conceitos que estão aí no objeto, eles são muito importantes. Se eu pudesse, vou até passar se isso aqui fosse um papel, eu passaria uma caneta verde em cima de reforma agrária e política agrícola. São dois conceitos fundamentais do direito agrário, certo? Portanto, atenção a eles. E quais são esses direitos e obrigações? São as obrigações e direitos relacionados aos fatos jurídicos que provêm da produção e do campo. Olha aí, luta pela terra, ocupação do solo rural. E quando a gente fala em atividade agrária, nós estamos falando da produção relacionada ao solo. A típica é a exploração agrícola, extrativista, pecuária. Quando a gente viaja pelos interiores alagoanos e vemos aqueles grandes latifúndios com as vaquinhas, com os bois, ali é uma produção típica, né? Uma forma típica de exercício da atividade agrária. Além disso, conexão ou complementar à produção, que se refere à atividade agrária atípica, agroindústria, comércio e transporte, que também tem associação com a produção e a atividade agrária, mas de uma forma mais indireta, portanto atípica, e a atividade vinculada à atividade agrária, como a utilização e conservação dos recursos naturais. Essa é uma conceituação interessante e que, apesar de não parecer à primeira vista propriamente jurídica, mas ela, e a gente vai falar ao longo das próximas aulas, ela é muito importante, inclusive já caiu na prova da OAB, só para registrar essa diferenciação em relação à atividade agrária. E aí, a gente entra nesse conceito que é tão importante, que é reforma agrária. E vamos falar aqui rapidamente, e registro a importância da leitura complementar, porque é um tema muito amplo, mas vamos falar rapidamente aqui sobre o conceito de reforma agrária e algumas experiências pelo mundo. E antes de falar propriamente da reforma agrária, eu preciso falar sobre dois conceitos que são fundamentais para se dialogar sobre reforma agrária. O primeiro conceito é latifúndio. A gente fala tanto de latifúndio o Brasil tem, e o mundo pode-se dizer, mas no Brasil especialmente, muito marcada pelo latifúndio. O Brasil foi formado, quando se pensa na distribuição de terras, com uma cultura extremamente latifundiária. Muita terra na mão de muito poucos. E se isso acontecia no passado, na formação, a partir do momento em que o Brasil foi... Eu não vou dizer descoberto, eu não acho que essa palavra cabe muito bem, mas quando o Brasil foi achado pela cultura eurocêntrica, uma das primeiras atitudes foi a distribuição das terras e, para variar, nas mãos de muito poucos. Não se considerou como propriedade, por exemplo, as ocupações indígenas. E por isso muito se discute hoje sobre o reconhecimento das terras indígenas, das terras quilombolas. Isso é um reconhecimento também a uma passagem triste da história do Brasil, que não reconheceu a ocupação indígena e, posteriormente, a ocupação quilombola, e como se aquela ocupação ela não tivesse qualquer tipo de legitimidade ou merecesse um reconhecimento jurídico. Por isso que essa discussão é tão atual, ela é tão importante, porque se trata também de uma espécie de reparação. Mas, enfim, voltando ao latifúndio, eu trouxe até o conceito do próprio dicionário, certo? Latifúndio é um termo originário da língua latina, combinação de latus, que significa amplo, espaçoso e extensivo, e fundus, fazenda, e que atualmente serve para se referir à propriedade rural de grande extensão, constituída em sua maioria de terras não cultivadas ou exploradas com técnicas de baixa produtividade. É só lembrar daquela imagem que eu falei antes, quando a gente viaja pelos interiores alagoanos e vemos grandes trechos de terra com uma vaquinha ali, outra acolá. Será que está havendo realmente um bom aproveitamento daquele solo? E será que aquele solo está cumprindo a sua função social? A gente vai ver, posteriormente, função social diretamente atrelada aos conceitos de ocupação rural, porque, apesar de ser muito parecido com o conceito que a gente viu em direito urbanístico, tem, como eu disse, as suas especificidades. E aí, é muito importante a gente falar também sobre o problema da concentração de terras no Brasil. Olha esse dado aí.
No Brasil, menos de 1% dos proprietários agrícolas possui 45% da área rural do país. Imagine, 1% das pessoas são proprietárias de quase metade das áreas rurais do nosso país. E isso é um problema muito sério e que se conecta com diversos outros problemas sociais, não apenas rurais, mas também urbanos. Porque aquela família que não consegue extrair a sua sobrevivência do solo rural, que não consegue ter a sua agricultura familiar bem desenvolvida dentro de um município no interior do estado, o que vai acontecer? Ela vai, muitas vezes, dirigir para o solo urbano em busca da própria sobrevivência. Então, a pauta da distribuição justa de terras, democrática de terras, é uma pauta muito importante, mas não apenas para o espaço rural, mas para toda a sociedade, porque muitos problemas urbanos vêm justamente da ocupação precária do solo urbano e muitas vezes de pessoas que não conseguem sobreviver no território rural por falta realmente de oportunidades de acesso à terra. E olha aí, os homens estão à frente de 87% dos estabelecimentos. Olha aí, eu não poderia não trazer essa informação, né? Como mulher feminista, representando quase 95% das propriedades rurais. As grandes fazendas, com mais de 1.000 hectares, concentram 43% do crédito agrícola. Então vejam que nós estamos falando de 1% de proprietários, que possuem 45% das áreas rurais no Brasil, e uma característica interessante no Brasil é quando a gente olha para os poderes, a ocupação política brasileira também é muito marcada pela presença dos chamados ruralistas. Nós temos, inclusive, uma bandeira. Mas, enfim, vamos seguir. E aí a gente entra... Oi, pode falar. Só voltando um pouquinho com relação à para a cidade. Na verdade, pelo que eu vejo, elas saem para a própria expulsão do campo, né? Porque elas não conseguem plantar, não conseguem sobreviver naquilo. Então, elas tentam buscar vida, né? Sobreviver nas cidades e acaba as cidades ficando cada vez mais cheias e as pessoas vão morar nas periferias, né? Exatamente. Isso se torna um problema para todos, né? E esse 1% que a senhora colocou aí, a gente não precisa ir para a Amazônia para ver, para outro estado. Aqui mesmo no nosso a gente consegue ver, só caminhar um pouquinho pelo interior, que a gente consegue plenamente ver essa questão de com tanta terra improdutiva, né? Exatamente. Aí a gente acaba se deparando com aquela realidade que nós estudamos em direito urbanístico, da ocupação precária do solo urbano, da favelização das cidades, os problemas sociais decorrentes disso, do não acesso a serviços públicos. Só que quando a gente se depara com essa realidade, a gente tem duas opções, enquanto cidadãs e cidadãos e enquanto estudantes também de direito. A gente pode pensar que temos ali uma família agricultora que quer desenvolver a agricultura de subsistência e a gente tem duas alternativas aí. Ou a gente entende que o Estado deve intervir e propor ações e políticas públicas, políticas sociais, que garantam um acesso mais democrático à terra, inclusive reconhecendo o não exercício da função social de determinada área, ou a criação dos latifúndios, e lutando para que essas terras sejam distribuídas para essas pessoas que precisam, para que elas permaneçam no campo, desenvolvendo aí isso existindo, ou a gente pode dizer que e de repente por um discurso meritocrático, de dizer que se essa pessoa não conseguiu ter a sua terra, o problema é dela. Ela não se esforçou e o Estado não deve intervir nisso. O pensamento que a gente tem ao redor desse fato vai dizer muito sobre de que forma a gente entende que o Estado deve agir diante dessa situação. Ou a gente reconhece o problema e diz que o Estado deve intervir, ou a gente reconhece o problema e diz que pode até reconhecer o problema e diz que o Estado não deve intervir, num discurso mais meritocrático. Então, essa reflexão é muito importante porque faz com que a gente, inclusive, se posicione politicamente em relação à ocupação do solo e ao problema da reforma agrária. Reforma agrária é conceito esse que é muito bonito. É muito interessante e, em termos históricos, no Brasil, é uma preocupação relativamente recente. Preocupação, quando eu me refiro em relação à importância da distribuição democrática. A gente vai falar sobre isso. Mas antes de falar sobre essa questão histórica, o que é a reforma agrária? Sistema que determina uma distribuição justa das propriedades rurais no país. Aqui em Alagoas, por exemplo, como será que é a nossa distribuição de terra? A gente consegue.
a gente consegue dizer quem são os grandes proprietários e até latifundiários. Até porque grande parte deles estão, inclusive, na política, não por acaso. É uma forma também de garantir perpetuação desse status quo. E a reforma agrária, eu trouxe até um conceito aqui relacionado à própria trajetória histórica, diz o seguinte: é o programa instituído pelo governo que visa a redistribuição justa das propriedades rurais, de maneira a dividi-las para todos que queiram produzir. Essa iniciativa não é exclusiva no Brasil. Outros países, exemplo da Itália, China e Estados Unidos, também instituíram ou tentaram realizar a reforma agrária de maneira a cumprir uma função social. Vou trazer um exemplo de outro país, para mostrar como isso se conecta até a realidade atual. Em 1862, o presidente Abraham Lincoln, por exemplo, ele fez uma grande ação de reforma agrária nos Estados Unidos, distribuindo para populares, para pessoas que não tinham condições de acessar a terra com recursos próprios, para vocês terem ideia, naquela época, dando 65 hectares de terra, essa é a medida que eles usam, não sei o equivalente em quilômetros quadrados, para diversas famílias, garantindo que essas famílias tivessem acesso à terra, pudessem produzir e, portanto, permanecer na área rural e garantir as suas subsistências. Será que esse entendimento em relação à divisão das terras, lá em 1862, nos Estados Unidos, traz repercussões para a realidade dos Estados Unidos hoje? E quando a gente compara, o que é que você acha? Será que isso pode interferir na realidade atual? Sim, professor, eu acredito que sim. Pois é, a gente vai fazer uma comparação do que foi feito no Brasil, só para a gente ter um contraponto e pensar um pouquinho mais sobre essa questão do impacto. E olha aí aquele dado que eu já trouxe anteriormente, né? No território brasileiro, onde apenas 1% de proprietários detém cerca de 50% das terras, a reforma agrária possui um papel importante como forma de assegurar os princípios de justiça estabelecidos no Estatuto da Terra, que obriga o Estado a garantir o direito de acesso à terra para quem nela vive e trabalha. Apesar disso, os métodos e estratégias utilizados como tentativa de colocar em prática a reforma agrária também são alvos de crítica por uma parcela da população. Essa é uma questão que teve início há muitos anos, desde o período do descobrimento do Brasil. Então, a gente viu aí que existe um problema e existe uma trajetória, tanto pelo reconhecimento do problema, mas para além do reconhecimento do problema, uma dica muito grande as estratégias que foram tomadas aqui no Brasil. Eu, inclusive, vou indicar um texto e um vídeo bem interessante que fala sobre esse tema, onde se dialoga sobre justamente essas estratégias. Por mais que a gente tenha o Estatuto da Terra de 1964, muitos dizem que mesmo essa legislação e as políticas voltadas à questão da reforma agrária adotadas pelo Brasil ao longo dos anos, na verdade, foram muito mais direcionadas à permanência do status quo. E tendo, por sua vez, como consequência direta, essa grande concentração de terra e essa cultura latifundiária que nós temos aqui no Brasil, certo? No final, eu vou trazer, enfim, não vou antecipar não, mas no vídeo, daqui a pouco eu vou falar sobre o vídeo, que eu acho que é bem interessante para a gente falar. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho desse resgate histórico em relação à questão da reforma agrária aqui no Brasil. Por volta de 1530, a questão fundiária no Brasil passou a ser vista com mais atenção pela coroa portuguesa, principalmente pela necessidade de expansão territorial decorrente do receio de mais invasões estrangeiras. Então, quando a coroa portuguesa chegou aqui, já se achou realmente a proprietária das terras brasileiras. Os povos nativos, indígenas, nem pensar, né? Foram completamente... Tanto que a dizimação da população indígena no Brasil realmente é uma história extremamente perversa. Tem um documentário que eu posso até indicar para vocês, que fala um pouquinho sobre a dizimação da população indígena, e eu vou lhes dizer, é de chorar. É de chorar, muito triste. O Brasil ele é muito marcado pela violência contra a população indígena, pelo estupro das mulheres das Índias, pelo assassinato mesmo, enfim, é muito perverso. Não vou entrar nesse mérito, mas recomendo e depois eu vou indicar para vocês o documentário. Então, foram criadas, então, as capitanias hereditárias. Eu acho que todo mundo aqui vai lembrar daquele mapinha que a gente estudou ainda no ensino fundamental sobre as capitanias hereditárias, que consistiam na distribuição de terra para quem tivesse condições de produzir.
como contrapartida, seria necessário pagar à coroa portuguesa 1/6 do que fosse produzido. Então, eram aquelas grandes faixas de terra, a perder de vista, distribuído entre pouquíssimas pessoas. Eram, deixa eu lembrar aqui, quantas capitanias hereditárias, acho que eram, deixa eu ver aqui, para não dizer errado. Quantidade, capitanias hereditárias. Aqui, isso, 12 mesmo. 12 capitanias hereditárias. Deixa eu ver aqui. Esse mapa, tem um mapa com a distribuição mapa das capitanias hereditárias entre 1534 e 1536. Eu vou colocar aqui, mas é só para ilustrar. Acho que não dá para ver que é pequeno, mas isso é um bom retrato da origem dessa cultura latifundiária do Brasil. Né? Tanto para tão poucos e a desconsideração absoluta de muitos que já estavam ali ocupando. Isso é um retrato que essa mesma descrição que eu acabei de dar, de me referir ao 530, a gente pode trazer para a realidade atual, né? Então, esse processo durou até a independência do Brasil, quando a lei do mais forte passou a predominar, o que também provocou ondas de violência devido à concentração das terras entre os grandes fazendeiros. E aí, especialmente em relação à regulação desse fato, e aí a gente começa a falar das origens do direito agrário, a gente traz aí o primeiro Código de Terras do Brasil, considerado como o primeiro plano de reforma agrária do país, que foi instituído em 1850, e a partir dele foi criada a Lei de Terras, quando a terra passou a ser um importante gerador de lucro para a economia. Dessa forma, era urgente a necessidade de reorganização da estrutura fundiária. Ainda assim, os latifúndios permaneceram concentrados nas mãos do governo e daqueles que detinham grande influência política, chamados coronéis latifundiários. Olha aí, coronéis. A distribuição de propriedades rurais começou a ser debatida em sociedade a partir da década de 1950. E a partir do desenvolvimento industrial, aumento da urbanização, quando o país deixou de ser apenas agrícola. E aí eu trouxe até um texto de um trabalho aqui do FAO mesmo, né? Que fala sobre a realidade alagoana em relação à ocupação agrícola. Alagoas é muito marcado tanto pelo domínio latifundiário, como também pelo coronelismo e principalmente pela economia canavieira. Até hoje, quando a gente passeia aí pelos interiores do estado, a gente se depara com aqueles grandes canaviais. Aí ele diz o seguinte: a estrutura agrária alagoana sempre foi baseada no domínio do latifúndio, mas também é decisivo notar que a sobrevivência da pequena propriedade em condições de penúria, tendendo frequentemente a tornar-se um minifúndio, é parte essencial da estrutura agrária baseada na grande propriedade exportadora. A economia canavieira, atrelada ao grande capital, expressa a territorialização do agronegócio no campo alagoano e está intrinsecamente vinculada à hegemonia dos grandes proprietários de terra, que direta ou indiretamente são agentes concentradores do capital e do poder do Estado, que contribuem para a geração de conflitos e desigualdades, seja no campo ou na cidade. Certo? Então, esse trabalho, tá até o link aí, quem tiver interesse de se aprofundar um pouco mais sobre a questão latifundiária, né, a estrutura agrária aqui no estado de Alagoas, é um trabalho interessante, certo? E a gente vai falar um pouco mais sobre essa realidade alagoana nos próximos dias, né? Hoje e nos próximos dias. E aí, falando numa questão de política pública, nós temos que, em 4 de novembro de 66, foi lançado o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária do Brasil, que, porém, nunca foi colocado em prática. Em 1970, foi criado o INCRA, que existe até hoje, mas já deixou de existir em algumas passagens, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, por meio do decreto número 1110, com a responsabilidade de cuidar das questões fundiárias no Brasil. E o INCRA, inicialmente, visava a colonização de terras da região norte, até então pouco habitadas. Mas o projeto não foi para frente. Somente em 1984 a reforma agrária voltou a ser debatida. E aí a gente vai para a Constituição de 1988 e a gente vai estudar detidamente todo o direito agrário e os principais artigos tratados na Constituição brasileira sobre esse tema. E na Constituição ele estabeleceu o direito à União de desapropriar terras particulares para fins de reforma agrária. Foi criada, então,
um Ministério Extraordinário para o Desenvolvimento da Reforma Agrária, o MIRAD. Mas uma vez o assunto foi deixado de lado e voltou a ser discutido em 1996. 4 anos depois, foi desenvolvido o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que incorporou o INCRA. Sobre essa trajetória das políticas públicas e até mesmo dos órgãos criados para o desenvolvimento da política agrícola aqui no país, eu sugeri um documentário, que está até aqui no final, chamado Pequena História da Reforma Agrária, aqui no Brasil. Bem interessante. Então, eu continuei aqui, viu, Doris? Vai ficar gravado, depois você vê esse pedaço. Eu estava falando sobre as políticas públicas de reforma agrária no Brasil. E sobre essa trajetória, eu vou pedir que vocês assistam esses 2 documentários, mas principalmente esse primeiro, que é Uma Pequena História da Reforma Agrária. É um documentário bem pequenininho, e bem antigo, inclusive, apresentado pelo Paulo Betti, que fala da história da reforma agrária aqui no Brasil, certo? E principalmente desses órgãos, das políticas públicas que foram adotadas ao longo da história para garantir essa tão sonhada reforma agrária, certo? E aí, falamos sobre a existência do INCRA, né, que existe até hoje, e é o órgão responsável por promover a reforma agrária no território brasileiro e que tem como principais objetivos o Programa de Produção de Alimentos, Programa de Emprego, de Justiça Social, a diminuição da ida das pessoas do campo para a cidade, como falamos agora há pouco, o combate à fome e à miséria, entre outras. Para que isso seja possível, o INCRA atua na gestão do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, administração das terras públicas, demarcação, identificação e registro de terras destinadas a assentamentos e comunidades quilombolas. Além disso, é de responsabilidade do órgão o estabelecimento de diretrizes para a democratização do acesso e direito à terra de maneira estratégica, que é foco principal da reforma agrária, através da implantação de assentamentos sustentáveis e organização justa da estrutura fundiária no Brasil. Sobre isso que a gente estudou aqui hoje, eu fiz a recomendação do primeiro capítulo aqui do livro, certo? Apertando o link, vocês conseguem ter acesso. Nesse capítulo fala justamente dessa trajetória histórica do Brasil, propriamente do próprio direito agrário, como também da questão da reforma agrária aqui no Brasil, certo? Sobre a legislação, é fundamental que já haja, a gente vai fazer a leitura, mas é interessante que já haja essa leitura em relação aos artigos 184 e 191 da Constituição, e já na próxima aula a gente vai falar sobre o Estatuto da Terra, já fazer análise de alguns artigos. E eu consegui ser bem objetiva e bem rápida, porque eu fiquei fazendo um monólogo aqui. A Doris, que bom que você participou para interagir aqui na nossa aula, e é bom que representa aí os alunos que eventualmente vão assistir no futuro. Mas eu quero muito que vocês assistam esses 2 documentários, além da leitura desse primeiro capítulo do livro, que eu trouxe aqui o link, a leitura da Constituição, e vamos fazer a leitura em conjunto também, mas eu acho que é interessante quem puder já se debruçar sobre os artigos da Constituição, 184 e 191, e principalmente que vocês assistam esses 2 documentários. O primeiro deles, que fala essa pequena história da reforma agrária no Brasil, esse documentário antigo, mas bem interessante, e uma matéria do El País, falando justamente sobre o MST e as várias faces do movimento que Bolsonaro quer criminalizar. É uma matéria, obviamente, com uma conotação política, mas que é interessante porque é uma oportunidade de ouvir o outro lado, já que a gente ouve bastante as críticas ao MST, inclusive, muitas vezes reproduzimos, porque justamente não compreendemos o sentido desse movimento social. Lembrando que a proposta de hoje, dessa nossa aula, era falar sobre o que é o direito agrário, que nós vimos, o direito agrário, enquanto trouxemos os seus conceitos em relação à ocupação do território rural e às relações jurídicas ao redor dessa ocupação, falamos um pouco rapidamente sobre a história e o conceito do direito agrário e falamos um pouco sobre a reforma agrária no mundo, no Brasil e em Alagoas. Como eu disse, o objetivo deste momento é a gente trazer os links, mas é fundamental para que a gente consiga desenvolver e falar sobre o Estatuto da Terra, que vai ser o foco da nossa próxima aula, falar sobre a Constituição e como ela trata a reforma agrária, falar sobre o MST, falar sobre os latifúndios
e sobre a questão social ao redor da posse da terra, que vocês leiam o material que eu estou indicando aqui na apresentação, certo? Principalmente aqui, o capítulo 1º do livro, que fala sobre a história do direito agrário. São poucas laudas. Sobre a legislação, se der, leiam, mas nós vamos nos deter sobre a legislação na aula. E, principalmente, assistam esses 2 documentários, principalmente o primeiro, o segundo pode até assistir depois, mas aí a gente vai falar sobre a nossa atividade na próxima aula, Doris. Isso aqui você vai acabar meio que sendo porta-voz sobre essa atividade para o pessoal. A pergunta... Quer fazer alguma pergunta? Não, professora, depois eu comento. Tá. A pergunta que vai nortear essa atividade é: por que é importante a reforma agrária e qual o melhor caminho para democratizar o acesso da terra? É uma pergunta que, na verdade, norteou esse debate aqui, que eu vou até abrir aqui rapidamente. É uma entrevista, como diversas entrevistas de internet, mas que eu achei bem interessante, uma visão de pessoas no terreno de pessoas uma visão dos próprios ruralistas e que, inclusive, não reconhecem o próprio conceito de latifúndio. Você vê nesse debate. Então, a proposta da prazo de entrega da próxima aula é responder essa pergunta aí. Não precisa fazer um texto extremamente longo, não. Um texto simples, de poucas laudas, de poucas linhas, né? De 20 linhas, 20 a 30 linhas, 15 a 30 linhas, respondendo essa pergunta, essa reflexão inicial sobre a disciplina, que é: por que é importante a reforma agrária e qual o melhor caminho para democratizar o acesso à terra, certo? Para responder, a minha dica é: assistam esse vídeo e consultem o material que eu estou disponibilizando. E é isso. Foi isso. Foi rapidinho, porque a gente não... Deixa eu fechar aqui a... É muito interessante, né, professora, o tema da reforma agrária. Que pena que a gente ainda vive um momento que a reforma agrária se torna um ato mais de vandalismo, né? É visto como vandalismo. Quem luta, quem busca, quem luta por uma terra melhor, não é visto como um cidadão, como um homem, como uma mulher. Infelizmente, nosso país não tem essa visão, né? E por mais que exista a bancada agrária, né, que defende a reforma, pelo que eu vejo, que eu não entendo muito também, estou longe de entender muito, mas pelo pouco entendimento que eu tenho, eu vejo uma coisa assim bem distante no nosso país na atual conjuntura. É verdade. Inclusive, a gente tem, assim como existem políticos e políticas que defendem a necessidade da reforma agrária e a democratização do acesso à terra, nós também temos a bancada ruralista, ou seja, Exatamente. Grandes latifundiários e proprietários de terra que defendem com unhas e dentes, de alguma forma, a permanência do status quo, a manutenção dessa injusta distribuição das terras aqui no Brasil. E é isso. É verdade, né? Minha querida. Então, vamos continuar falando sobre a luta pela terra, falando sobre a repercussão jurídica disso, e esse vai ser o tema da nossa próxima aula também. Tá certo? Então, professora. Então, muito obrigada também. Então, um beijo e parabéns pelo empenho, viu? Por tudo. Estamos tentando, né? Um beijo, tchau. Beijo, tchau.